E aí galera, belezinha? Direto ao ponto aqui, vamos analisar então este ônibus aqui maravilhoso, esse ônibus da Mulher Gato. Teve gente que disse que o desenho do Darren Cook é mais ou menos. Cara, você vai olhar comigo, você vai ver se esse desenho é mais ou menos, você vai analisar aqui juntamente comigo essa arte e eu vou te falar as minhas opiniões a respeito também do roteiro do Ed Brubaker, que tem sido muito aclamado ultimamente aqui no Brasil por vários trabalhos que têm sido publicados dele. Nós estamos num momento bem Ed Brubaker aqui no Brasil. Deixa eu te falar que esse programa aqui ele é patrocinado pela nossa loja parceira aqui, a Mundos Infinitos, que está com uma promoção sensacional no dia de hoje, hein? Ao longo dessa semana aqui, deixa eu dar uma conferida aqui, até o dia 22/1, tem uma promoção sensacional que está rolando na Mundos Infinitos, que é uma promoção de 30% off com descontos adicionais. Você tem cupons adicionais, cara. Sensacional essa oportunidade aí. Você pode acrescentar mais 10% de desconto, você pode acrescentar mais 15% de cashback a essa promoção aí de 30% off direto nos produtos, tá? Deixa todos os detalhes dessa promoção aqui na descrição. Foi lá que eu adquiri o ônibus da Mulher Gato, tá? A loja Mundos Infinitos é a loja que, além desses descontos maravilhosos, o que realmente chama atenção nela é o trabalho incrível, a experiência que ela oferece para o leitor de quadrinhos, na entrega, no todo o processo ali da embalagem. O cuidado é impressionante. E, cara, assim, ó, para comprar um material dessa qualidade aqui, desse peso, desse preço, você quer uma qualidade diferenciada aí na embalagem, e a Mundos Infinitos é a loja que vai te entregar isso, tá bom? Então confere aqui na descrição para você aproveitar essa promoção maravilhosa aí da Mundos Infinitos, descontos adicionais, que é por tempo limitado, tá bom? Vamos dar uma conferida então no material aqui da Mulher Gato. Eu já mostrei aqui, eu fiz um overview mostrando aqui a parte do índice, mais detalhes aqui, num programa específico que eu vou deixar no card aqui, então eu não vou gastar muito tempo com isso não, eu vou direto aqui para a parte da resenha. Vou tirar aqui a sobrecapa, tá? E você pode conferir mais detalhes da sobrecapa, mostrei com mais detalhes no programa específico, tá bom? Então vamos lá para você ver aqui. Deixa eu colocar a sobrecapa aqui para você ver. Olha que capa sensacional, bem clean. É uma capa aqui que foi desenhada pelo Darren Cook, né? Então a gente vê aqui alguns detalhes bem legais dessa arte que, repito, algumas pessoas acusam Darren Cook de fazer um desenho bobo, e isso, na realidade, é um charme desse material aqui, torna esse trabalho aqui uma coisa bem diferenciada. Porque o que acontece? O desenho do Darren Cook, filhado Darren Cook, infelizmente já falecido, ele tem uma característica que pode lembrar realmente um material mais infantil, assim, né? Um desenho, parece mais estilo cartoon, assim. Só que é o seguinte, cara, é o Ed Brubaker escrevendo. Se você conhece o Ed Brubaker de outros trabalhos, por exemplo, o que ele fez no Demolidor, né? O trabalho que ele fez lá, saiu pela Marvel Deluxe, o que ele fez em Gotham DPGC, todas as séries que têm sido lançadas aqui no Brasil, Velvet, Criminal, que mais? Fade Out, você sabe que ele tem um estilo narrativo que é muito dessa pegada noir, né? Ele tem uma coisa neo-noir no estilo dele de narrar. O Darren Cook, se você observar bem, ele vai brincar logo no começo aqui do trabalho com os enquadramentos, né? E ele vai fazer justamente uma composição de imagens aqui que vai justamente fortalecer essa coisa do neo-noir, cara. Com cores muito legais, inclusive dá uma pegada diferente daquilo que a gente tem visto nos trabalhos, por exemplo, como desenhados pelo Sean Phillips e outros. Caras, isso aqui é muito legal. A gente tem aqui, na primeira história, a Mulher Gato tentando, digamos assim, fazer o bem, né? Ela tinha passado um tempo em Nova York e ela estava, assim, ela foi tida como morta. Tanto a Selina Kyle quanto a Mulher Gato. É a mesma pessoa, mas pra galera não era, né? São pessoas diferentes. E a gente vê ela retornando pra Gotham, ainda na miúda ali, e ela tentando controlar a situação do crime. Só que ela controla o crime praticando o crime. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter uma situação de uma mulher, a Chantal, que é uma mulher que acaba ali praticando o ato de se prostituir. Não tem outro termo para usar, né? Isso vai aparecer muito ao longo da história de todo o ônibus, né? São vários arcos aqui. E ela tem uma situação que ela pode se aproveitar de um gangster, né? Que é justamente o Stark aí, que tem um carregamento de dinheiro que vai passar ali com o trem,
e eles armam um golpe. E a gente vê aqui a Selina reencontrando, né, um velho parceiro ali, o qual ela acabou traindo. Eles foram fazer uma espécie de uma missão e tal. Então a Selina, ela tem um papel aqui, todo o Omnibus, né, em todas as histórias desse Omnibus a gente vai ver um pouco esse papel dela, mas especialmente nesse começo aqui, que ela é, dentro dessa narrativa mais estilo noir, ela é a mocinha, né, que tá precisando da ajuda ali, ao mesmo tempo ela é a femme fatale, mas ela também é a heroína, né? A gente sempre tem nessas histórias noir essa figura que é a moça, a mulher frágil, sedutora, mas que por vezes é ela própria a criminosa. A Selina também é uma criminosa. Ela muitas vezes é ela que arma os planos e tal, ela que vai botar aí em prática toda a ação para poder fazer esse grande assalto. Esse primeiro arco é uma história de grande assalto, né? Mas ela também é a heroína da história, digamos assim. Você torce por ela, é ela que vai salvar a galera no final das contas aqui. É uma história violenta, tá? Então aqui gera um contraponto que é muito interessante e é próprio do Darwyn Cooke. Darwyn Cooke, ele foi o cara que fez aquela grande história da DC, que é a DC Nova Fronteira, e ele não é o único que desenha nesse material. Tem muita gente pensando que ele é o único artista desse ônibus aqui. Não é, nós temos vários artistas trabalhando aqui, mas justamente esse traço que pode, né, dar essa sensação mais cartunesca, somado com essa narrativa mais densa, mais pesada do Ed Brubaker, cria aqui um paradoxo que eu acho sensacional. Esse paradoxo já aparece lá em DC A Nova Fronteira. Parece um quadrinho assim, infantilzinho, bobinho e tal. Quando você vai ler o material, cara, você vê que o Darwyn Cooke, apesar desse traço mais cartunesco, ele consegue fazer algumas composições de imagens que deixam o material, na verdade, muito sério. Então ele cria uma experiência que é muito divertida, na minha opinião, e que eu conheço só outro artista que também, infelizmente, já faleceu, que conseguia fazer da mesma forma, que era o Tim Sale, que eu me lembro, assim, sabe? Tim Sale também tinha isso. Ele fazia um traço que parecia um traço mais infantil, mas quando você ia ler a história, você via que o traço dele contribuía muito para aquela narrativa mais pesada. É só você ler, por exemplo, O Longo Dia das Bruxas para você ver isso que eu tô falando. Olha que sequência maravilhosa aqui, a chuva, as cores, ó, para dar esse aspecto assim de Las Vegas e tal, né? Então o Darwyn Cooke manda muito bem aqui. O trabalho de cores também, se eu não me engano, não. É feito pelo Martin Holsworth, é um cara quase onipresente em vários trabalhos aí, né? Olha só. E aqui a gente vai ter um outro arco aqui, vai começar uma nova etapa, que é uma história em que a Selina vai começar, né? Ela volta para Gotham City, e ela vai descobrir que tem esse cara aqui que é o Slam Bradley. O Slam Bradley, ele é da antigona, cara. Ele aparece lá na Detective Comics número 1. Ele é antes do Batman, esse cara aqui, ó. Personagem antigo da DC, e ele vai ser utilizado aqui. Ele é um detetive particular aí, ele chegou a ser militar, é um policial da velha guarda, agora trabalha como detetive particular. E nesse arco em que a Selina vai fazer o grande assalto, o Bradley estava justamente fazendo uma investigação a mando do prefeito de Gotham para descobrir se a Selina estava viva ou morta. Tinha algumas informações de que talvez ela estivesse viva, e ele vai nessa investigação. E com o tempo, à medida que o Slam ele vai saber da Selina, eles vão começar a ficar cada vez mais próximos. Inclusive vai ter um momento aqui do romance deles. Então a gente vai ter uma história em que a Selina está tentando aqui combater o crime na zona leste de Gotham, porque ela começa a tentar, assim, digamos, se redimir, né, do seu passado de ladra, de criminosa, e ela vai ter esse momento aqui em que ela vai atuar ao lado, né, do Slam Bradley. Então a gente tem aqui esse grande arco aqui que vai contar a história do Slam Bradley. Galera, olha essa arte, olha esse trabalho de sombras aqui. É essa arte, né, que a gente vê aqui, que tem uma pegada mais, digamos, cartunesca do Darwyn Cooke, mas olha como ele trabalha os ângulos, entendeu? Então assim, ó, uma crítica realmente injusta de pessoas que dizem, é um desenho bobinho. Cara, não tem nada de bobo no desenho do Darwyn Cooke. A arte dele é sensacional. Olha isso. É a capa, né? A arte da sobrecapa. A gente vai ver aqui também a Selina reencontrando
a Holly. A Holly, ela é uma menina que aparece lá no Batman 1. E a gente vai ver aqui um pouco da cronologia da Holly, por onde ela andou e tal. Ela teve alguns maus momentos, ela tem uma namorada, a Holly, mas a melhor amiga dela é a Selina. E a Selina vai ter uma convivência legal com ela aqui. E nessa missão da Selina, né, de atuar ali como protetora da Zona Leste de Gotham, a Holly vai acabar atuando ao lado dela, quase como uma sidekick. Ela mesma, a Holly, fica irritada ao longo da história quando ela é tratada dessa maneira, como se ela fosse uma sidekick da Selina, mas é exatamente isso que vai acontecer. Então a gente vai ver aqui alguns arcos da Selina utilizando a Holly ali como uma agente, né, e até como ela vai atuar ali uma forma de funcionar como os ouvidos da Selina, né, ao longo das ruas, né, de Gotham. A gente vai ver aqui a questão do Slam Bradley. A própria Selina vai trabalhar junto com o Slam Bradley para descobrir os mistérios dos criminosos que estão tentando dominar Gotham através da criminalidade, do tráfico de drogas e tudo mais, tá? Tem algumas histórias aqui com alguns vilões antigos também. Olha só o Slam Bradley aqui, ó. Ele vai permanecer ao longo de todo o material aqui. Realmente funciona bem a parceria deles. Aqui a gente já tem outros artistas trabalhando. Deixa eu tombar aqui para mostrar mais detalhes para vocês. O trabalho de cores muito bonito. E as histórias sempre são com abordagens mais pesadas mesmo. Inclusive, à medida em que o trabalho vai avançando, a gente vai tendo histórias cada vez mais densas. Tá? Então, não se limite a falar, o desenho é bobinho. Cara, as histórias são muito boas. E são as histórias com a cara do Ed Brubaker, aquelas histórias de investigação, histórias, né, em alguns momentos, histórias de crime, e elas são, assim, pode-se dizer até adultas, em boa parte do tempo. Em alguns momentos aqui são até bastante chamativas. Tem esse detetive aqui, que é um cara que aparece na série Gotham DPGC. Vai ter aqui um momento ali da Selina buscando informações, e a Selina, nessa tentativa dela de proteger Gotham, a gente vai encontrar situações aí que as pessoas próximas a ela se machucam por conta das ações dela, né? Assim, consequência das ações dela. Tem aqui os momentos, logicamente, de encontro com o Batman. Eu vou avançar aqui porque tem uma história aqui em que ela vai tentar praticar um roubo. Olha só. Porque ela tá nesse... Ela não é presa pelo mesmo código de moralidade do Batman, por exemplo. Então ela não tem problema se ela entender que é necessário, ela praticar um roubo. Ela não vê nenhum problema nisso. Tem aqui algumas histórias que vão relembrar também o momento em que ela ali atuava no início de carreira, uniforme diferente. Eu vou avançar mais um pouco aqui porque tem algumas coisas legais que eu quero mostrar para você aqui. Olha só. Aqui a gente vai ter, por exemplo... Não sei se é já aqui, não, ainda não. Mas em determinado momento a gente vai ter a arte, por exemplo, do Paul Gulacy e Jimmy Palmiotti. A arte toda do material é muito bonita. Eu prefiro inclusive a arte do Darwyn Cooke e mais na parte final essa arte do Jimmy Palmiotti. A Selina aqui fazendo essa investigação do tráfico de drogas. Aí vai aparecer essa figura aqui, que é o Máscara Negra. É um cara que é um criminoso muito perigoso e vai ter uma história, cara, muito pesada aqui. E que a gente vai conhecer a irmã da Selina. Elas têm um reencontro. E a irmã da Selina tem um marido também. Eles vão ser sequestrados pelo Máscara Negra. Porque esse cara, ele quer criar uma dor na Selina. Porque ele sabe que a Selina impede que ele domine toda a Zona Leste ali de Gotham e tal. E ela será capturada e, cara, ela vai passar por um processo de tortura. É uma história pesadíssima essa aqui, cara. Uma história bem pesada mesmo, consequências dramáticas. Olha só. A hora que a Selina vai lá atrás, eu não vou te dar spoiler aqui, mas acontecem algumas situações bem trágicas aqui nessa história. Uma história muito boa. A gente vai acompanhar o relacionamento da Selina com o Slam Bradley. Vou pular aqui porque senão vai te dar alguns spoilers. Eu não quero isso. A gente vai ver aqui o momento da Selina numa situação bastante trágica. E aí depois a gente tem um arco que é mais leve, que é um arco que chama Viagem Doida. Esse arco aqui a gente vai ter
a Selina interagindo com Ted Grant, o Pantera, que treinou ela, né? Foi um dos treinadores dela. Pantera Negra, você sabe que foi também um dos treinadores do Batman, né? Ele ensinou boxe pro Batman e tal. E aí a gente vê a Selina passando por um momento de tentativa de recuperação. Você vai ter que ler para entender, tá? Mas ela passa por um momento de recuperação. Esse material aqui, na minha opinião, essa fase do Ed Brubaker tem um problema, que eu vou te relatar agora, que é o seguinte: existem consequências que acontecem pós esse arco aí com a irmã da Selina e que depois não tem desdobramentos. Isso me incomodou um pouco no material. O Ed Brubaker não volta a abordar isso de uma maneira da sequência, narrativa e tal. Fica uma pequena ponta, não diria uma ponta solta, mas uma espécie de hiato ali. Você fica, pô, mas tá, mas e o que aconteceu ali com a irmã da Selina e tal? Ele não traz mais detalhes, ele avança com a história para mostrar esse arco aqui, em que a Selina vai, inclusive, junto com o Ted Grant, aqui, que tem uma participação do Gavião Negro. A gente vai ver a Selina se envolvendo numa trama aqui com uma espécie de ninjas egípcios e tal. Isso vai ter repercussão lá na frente, né? A Selina vai, inclusive, roubar aqui um artefato, vai mexer, ela não rouba, mas ela mexe com um artefato aqui que tem depois repercussão na trama. Vou avançar mais um pouco aqui. Tá? Esse material aqui é lá, ali do primeira metade ali dos anos 2000, tá? Então, um material que vai pegar algumas referências daquela época ali, da Sociedade da Justiça de Geoff Jones, né? Você vê que a Kendra, por exemplo, que é a moça gavião aqui, a mulher gavião, perdão. A gente vê aqui referências também à série Gotham DPGC. O comissário, por exemplo, aparece só num momento aqui, mas não é o Gordon, é o comissário Atkins. Vamos avançar aqui. Tem uma história que tem uma grande crise acontecendo em Gotham. A Selina vai ajudar ali junto com a Oráculo. E você tá vendo aqui já a arte. Aqui já é a arte do Paul Gulace com o Jimmy Palmiotti. É uma arte muito bacana também. Olha só. Paul Gulace lembradíssimo por conta da fase clássica que ele fez ali do Shang-Chi, né? Olha que sequência sensacional. Aqui o que vai acontecer? O Ed Brubaker, eu não gosto muito de fazer esse tipo de comparação, né? Porque, falar que o Batman é o Cavaleiro da Lua, da Marvel... Cara, esse tipo de comparação nunca funciona, mas é pra você ter uma referência que nós vamos ter uma história com esse vilão aqui, que é o Zeiss. E esse cara, ele é uma espécie de mercenário, tá? Então assim, ó, só pra você tentar entender o clima dessa narrativa, o clima, a atmosfera... Ela lembra um pouco o que o próprio Ed Brubaker ou outros, Michael Bendis, tal, fizeram na série do Demolidor. Tem algumas coisas que você observa, assim, que é o fato da Selina estar tentando defender uma área de Gotham, do mesmo jeito que o Matt, né, o Demolidor, defende ali a cozinha do inferno. Aqui a gente vai ver ela tentando defender a parte da zona leste de Gotham. E você tem um criminoso aqui que é extremamente habilidoso, que ele lembra um pouco o mercenário. Então vai ter o conflito aqui entre esse vilão aqui, que é o Zeiss, com a Mulher Gato. A comparação para por aí, tá? Falar assim, que isso aqui é só uma cópia do que a Ed Brubaker fez no Demolidor. Não é. Mas sem dúvida foi uma influência. Ele olhou ali aquilo que... Depois, ele vai fazer isso depois do Demolidor. Não, ele fez antes. O que ele fez ali no Demolidor, ele olha aquilo que ele tinha feito no Demolidor e ele pega um pouco ali aquele formato narrativo, aquele canva de roteiro, aquela ideia, né? E aquele framework ali, vamos dizer assim, de roteiro, e ele acaba aplicando um pouco aqui, na pegada de tragédia, a Selina tentando defender ali uma parte da cidade, contra um vilão que é extremamente perigoso, né? E tem uma história aqui violenta pra caramba, violenta, e até em alguns aspectos aqui, a gente vai ver essa pegada mais adulta nesse material. Não vou te mostrar para não dar spoiler, mas é um material bem legal. Aí depois a gente vai ver a Selina voltando à ativa aqui. E ela tá mais rápida, ela tá mais forte. A gente vai entender aqui por que ela tá com esse nível de velocidade maior. Tá? Aí a gente acompanha aqui um momento em que a Selina com o Bruce Wayne. Aqui a gente vai ver mais explorado aqui na parte final aqui a Selina junto com... o Bruce. Uma coisa que vai aparecer ao longo de todo o material também é a relação da Selina com a Leslie Tompkins, aquela médica, aquela doutora ali que tá sempre presente, faz parte do universo do Batman, tá sempre presente ali com o Bruce e tal, e ela tem várias assistências, trabalhos de assistenciais, né, e a Selina vai contribuir com isso ao longo da história, com grana mesmo e tal.
Então a gente vê uma heroína, mas que é uma heroína que não tem problema se precisar. É quase uma anti-heroína. Ela fica no meio do caminho entre uma heroína e anti-heroína. Assim. Ela tem o código dela própria, ela não se rende. E ao mesmo tempo as pessoas acabam sendo muito pacientes com ela, no sentido de que o próprio Batman, por exemplo, não prende ela porque ele acredita nela, acredita que ela vai se redimir, fazer o bem. E em geral ela faz mesmo. Só que ela tem algumas atitudes que não seriam as atitudes do Batman, por exemplo. Então, uma coisa muito bacana desse material aqui é que a Selina tem vida própria, cara. Não é assim, a Mulher Gato, ela é uma coadjuvante do universo do Batman. O Batman aparece aqui, mas em momento algum ele vai roubar a cena, né? O Batman aqui, ele realmente, ele não é o protagonista, ele é o figurante aqui das histórias e tal. Esse arco aqui, especialmente do Mão Negra, do Máscara Negra, é muito bom, tá? E eu gostei, cara, gostei muito do material de forma geral. A gente vê aqui ela ainda trabalhando nessa coisa de tentar proteger ali Gotham, e depois a gente tem uma história final aqui, que é uma história que homenageia, né, os 80 anos da Mulher Gato. Inclusive ela tem vários nomes aqui das principais atrizes, né, das atrizes, na verdade, que fizeram a Mulher Gato no cinema, na série de televisão e por aí vai. Aí depois a gente tem um pouco de extras aqui, né, com fichas técnicas dos principais personagens, a Mulher Gato, a Holly, o Slam Bradley, que são certamente os personagens mais importantes, junto com o Máscara Negra, que é o grande vilãozão aqui da história, é a história mais violenta desse ônibus aqui. Galera, essa história de falar que o Darwyn Cooke faz desenho bobo, tá completamente equivocado. Realmente ele faz um desenho mais cartoonizado, mas isso de maneira alguma perde o peso da narrativa, pelo contrário, né, cria até um paradoxo muito interessante. O Ed Brubaker está muito afiado. O único problema que eu vi nesse ônibus em termos narrativos foi o que eu já elequei, que é aquela questão ali da irmã da Selina, que acaba não sendo mais abordada dentro desse ônibus, mas de modo geral, tá? Levando em consideração a narrativa, o fluxo de leitura, as tramas que são construídas e o desenvolvimento dos personagens, esse material aqui é um ônibus nota 10, cara, não tem o que falar não. Tá? Vou colocar 9,5 aí por conta desse problema que eu já elenquei aí. Mas é um material realmente muito bom. Quem gosta do Ed Brubaker, você tá lendo aí as séries principais do Ed Brubaker, você gosta de Gotham DPG, pode ir sem medo nesse material que você vai curtir. Nunca li nada da Mulher Gato e tal. Já saiu uma parte desse material aqui na coleção da Igomose e coisa e tal, mas eu nunca tinha lido assim, né, um material tão denso da Mulher Gato. Cara, é muito bom, porque realmente não existem personagens ruins, né? Existem escritores ruins que fazem péssimas histórias. E o Ed Brubaker tá longe de ser um escritor ruim, muito pelo contrário. É um baita de um escritor de quadrinhos. E ele não decepciona nesse material aqui não, tá? Ele vai muito bem. Se você tá lendo as séries aí de crimes, aí Criminal, Velvet, você tá lendo aí Fade Out, né? Matar ou Morrer, essas boas, essas excelentes histórias que têm sido publicadas aí pela editora Mino. Você leu Gotham DPGC, você leu a fase Demolidor do Ed Brubaker, né? Você leu Capitão América do Ed Brubaker. Cara, você vai reconhecer a assinatura dele aqui. É um trabalho que ele desenvolve muito bem a personagem, e consegue contar excelentes histórias, dando características e personalidade para uma personagem mais urbana. Tem ali a sua dose de fantasia, a sua pequena dose de magia? Tem. Isso existe sim, mas é uma dose bastante pequena. O Ed Brubaker vai realmente focar mais em histórias urbanas, especialmente aí do conflito da Mulher Gato, da Selina, tentando fazer o bem e pagando o preço por isso. Isso é muito interessante, porque aprofunda a personagem. E a gente vê a Mulher Gato realmente tentando proteger a zona leste de Gotham, fazendo o bem, né? E todas as consequências positivas e negativas que advêm disso, certo? Material muito bom. Para mim foi uma surpresa quando a Panini anunciou esse material. Confesso que eu não conhecia e, tendo lido, considero uma escolha acertada da Panini lançar esse material aqui, especialmente, lógico, por conta da figura do Ed Brubaker e a arte do Darwyn Cooke muito boa. A arte em geral desse material aqui vai te agradar. São artistas bem diferentes, é muito diferente o traço do Darwyn Cooke, por exemplo, do traço do Jimmy Palmiotti ali junto com o Paul Gulacy, mas com certeza vai te agradar. Com certeza vai te agradar. As histórias são muito boas, a gente vê os romances, os dramas da Selina, os assaltos, mas principalmente ela tentando proteger Gotham. Vale cada centavo esse material, com certeza, tá bom? Aqui na descrição do vídeo você pode adquirir esse material e outros comprando pela nossa loja parceira A Mundos Infinitos. A gente se vê em breve em mais um programa aqui do canal BBHQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau!